Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos para a aula 9 da frente D. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais de botânica, que vocês adoram, né? Eu sei que é parte da biologia que vocês gostam tanto, então a gente chegou para falar sobre o caule hoje. Numa das aulas passadas, aí a gente tinha falado sobre raiz. Falamos, né, da função da raiz, dos tipos de raiz, e hoje a gente vai ver para caule. Pessoal, nós estamos dentro da parte da botânica chamada de organologia vegetal. Estudando um vegetal de baixo para cima, a gente começou pela raiz, agora a gente vai subir um pouquinho e vamos falar do caule. O que é caule, né? O que a gente poderia falar do caule? Bom, gente, caule geralmente é aéreo, né? Se desenvolve para cima da terra. Vocês veem muitas plantas que ele pode ser verdinho ou não, geralmente é verdinho, então é clorofilado, e sendo clorofilado ele pode auxiliar na fotossíntese. O caule também faz o que, gente? Sustenta as folhas, as flores, os frutos. Então ele também tem participação na sustentação do vegetal. O que mais que o caule faz? O caule, sendo subterrâneo, ele pode acumular nutrientes, então ele pode fazer função aí de acúmulo de substância nutritiva. O caule pode auxiliar aqui na condução da seiva. Lembram lá dos vasos que conduzem a seiva? Quais são eles mesmo? Xilema e floema, né? Então, no caule tem essas células de xilema e floema trazendo a seiva bruta ou levando a seiva elaborada para todas as partes. As nervuras que mantêm as folhas abertas é uma ramificação do caule, por onde também vem xilema e floema, né? Até as folhas. Muito bem. Então, os caules diferenciam-se das raízes porque eles apresentam brotos ou gemas. Aqui nessa imagem você observa aqui, ó, brotos ou gemas na parte de cima, que são apicais, e os brotos também podem estar nas laterais do caule. O que é o broto, gente? É uma região cheia de células meristemáticas. Olha quanta coisa a gente vai lembrando das aulas passadas, né? O que é região meristemática? O que são células meristemáticas? São aquelas células que se multiplicam muito, promovendo o crescimento da planta. Lembra que nós falamos que toda planta cresce inicialmente para cima e para baixo, em comprimento? Então, os meristemas, eles ficam nas regiões apicais dos caules e quase no ápice das raízes, né, que são protegidas pela coifa. O caule, então, vai crescer daqui para cima, tá? Esse caule que você vê aqui com esse tamanho, então, ele vai crescer daqui para cima. Nesse restante aqui, ele apenas vai espessar. Vai espessar, vai ter crescimento secundário se ele for uma dicotiledônia, né? Isso aí, ou se ele for uma gimnosperma. Muito bem. Então, o que diferencia um caule de raízes é essa presença desses brotos, tá? Tanto no ápice quanto na lateral, eles têm brotos, as raízes não. Um lugar no caule de onde sai uma folha, de onde sai um broto para originar uma flor ou um novo caule, essa região chama-se nó. E o espaço compreendido entre dois nós você chama de internó. Então, as regiões do caule são essas, galera. Lembra lá da raiz? A raiz tinha coifa, a zona lisa, a zona de ramificação, a zona pilífera. Aqui são apenas três: as gemas ou brotos, os nós e os internós. Quando nós falamos de caule, nós começamos essa aula falando até das funções do caule. A gente sabe que a maioria se desenvolve para fora da terra e que eles vêm em direção à luz. Os caules apresentam um crescimento chamado fototropismo positivo. Fotoluz, tropismo, movimento, então eles vêm em direção à luz. A grande maioria, nós temos exceções que no decorrer dessa aula a gente vai conhecer. Então, caule é isso aqui, minha gente. Agora a gente vai então fazer o seguinte, nós vamos ver numa próxima imagem, a gente vai falar da classificação dos caules. Os caules, como a grande maioria desenvolve-se para fora da terra, eles são chamados de aéreos. Os caules que são aéreos e que são perpendiculares ao solo, formando um ângulo de 90 graus, a gente chama de eretos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos esse caule, ele é aéreo, ele é ereto e ele é do tipo tronco. Por quê, gente? Tronco significa que é uma árvore já que tem crescimento secundário, é todo bem forte, bem resistente. São a maioria das árvores que você encontra por aí, tá? As árvores frondosas. Então, o caule é aéreo ereto do tipo tronco.
Esse caule aqui é típico de palmeiras e coqueiros. Você percebe que ele não tem ramificações nas laterais, ele tem só uma copa, as folhas concentram-se só na copa. Um caule cilíndrico com folhas apenas na copa. Então esse é típico de coqueiros e palmeiras, né? Que são monocotiledôneas, é o caule do tipo estipe. O tronco aqui das dicotiledôneas, né, gente, das gimnospermas, tá? Plantas que engrossam aí. Então esses dois aqui são caules aéreos eretos. Vocês entenderam que os eretos, eles são perpendiculares ao solo, formando um ângulo então de 90 graus aqui, tá? Então na próxima imagem a gente vai falar mais um pouquinho, ainda nós temos mais um tipo de caule aéreo ereto, que são as hastes e os colmos. Pessoal, o que é uma haste? Aqui nessa imagem você vê aí um pezinho de hortelã. Poderia ser de salsinha, poderia ser um pé de couve, um pé de feijão. São plantas herbáceas. O que são plantas herbáceas? São aqueles arbustos molinhos, flexíveis, geralmente verdinhos, clorofilados. Então nós chamamos de haste, tá? Colmo são caules que apresentam essas marcas bem nítidas aqui, ó. O que são essas marcas? São os nós presentes no caule. Então esse aqui é clássico em cana-de-açúcar, em bambu, em taquara. É desses nós que partem as folhas. Então e esse espaço aqui, né, compreendido entre dois nós, são os internós. Então é um caule bem clássico aí, bem nítido essas marcas dos nós. Tá? Se chama colmo. Então, ambos aqui também são aéreos e eretos. Numa próxima imagem, você vai ver aqui os caules aéreos, mas agora não mais eretos. Agora são os trepadores. Por que chamados assim? Porque eles precisam se agarrar a um suporte para poderem sobreviver. O suporte pode ser até mesmo uma planta, eles ficam sobre essa planta, ou pode ser um arame, uma cerca, uma outra estrutura, um outro objeto. Nesse primeiro caso aqui, esse vermelhinho aqui, ó, ele está se enrolando sobre uma planta embaixo. Você veja que ele tem em formato de uma espiral. Ele mesmo se enrola sobre outra planta. Esses caules são chamados de volúveis. O exemplo que você tem na sua apostila lá é o lúpulo. Tem muitas plantas assim, né? Tem a glicínia, que é uma planta assim, dá um cacho de flores, ela também se enrola em espiral em cima de uma outra planta ou em outro suporte, tá? Aqui você tem o caule sarmentoso. O que é o caule sarmentoso? Qual a diferença? Ele não se enrola ele mesmo sobre outras plantas. Ele produz um caule todo enroladinho, é uma parte do caule que parece uma molinha, chamada de gavinha, que se enrola sobre um arame, uma cerca ou até mesmo em outra planta. Então não é o caule em todo que vai crescendo em forma de uma espiral. Ele desenvolve partes em forma de uma molinha, que são essas gavinhas aqui, ó, né? Ele produziu aqui, ó, desse caule normal, desse ramo normal, ele produziu esse caule enroladinho e está enrolando aqui num suporte para prender melhor a planta. São plantas trepadeiras, elas produzem esses caules para pegar maior suprimento de luz, para ficarem num local mais iluminado. Aqui como exemplo a gente tem o chuchu, a uva, maracujá, tá? Então a gavinha de certa maneira é bem conhecido. Ok? Então são os aéreos trepadores. Na próxima imagem agora, a gente vai dar uma olhadinha nos caules aéreos rastejantes. Galera, olha só o que é um caule rastejante. Esse é o caule, ó, esse aqui. Ele se desenvolve horizontalmente no solo, paralelo ao solo, né? Horizontalmente. De um determinado ponto, aparecem gemas, brotos, para dar origem às folhas e às raízes. Tá? Num determinado ponto aparecem gemas ou brotos para dar origem às folhas e às raízes. Então isso é um caule rastejante, é como se ele estivesse rastejando mesmo no chão. O exemplo clássico que você tem na sua apostila é o estolho ou estolão, é o caule do morango, é um caule rastejante do morango, tá? Então ele vai rastejando e vai produzindo as geminhas para nascer aí as flores, as folhas, né? As flores, né? Daí das flores vai originando os frutos, que são os morangos aí. Então, esse é um caule rastejante. Um outro exemplo de planta que tem caule rastejante, melancia, abóbora, melão, né? Então, o caule deles, um bem conhecido aí é a grama. Você percebe olhando, né, de cima para baixo, olhando para o solo, você percebe esses caules rastejando no chão, tá? De onde partem as folhas e as raízes para dentro da terra.
Beleza, minha gente? Então, aí nós temos, já pensou se a melancia desce em árvore, né? Nossa, nem pensar em passar debaixo de uma árvore dessa. Então, olha como a natureza é sábia. Esses frutos, né, gigantes aí, né, a melancia, o melão, bem resistentes, eles se originam aí no solo, tá bem? Vamos ver uma outra imagem, né? Esses foram então os caules rastejantes, todos para cima da terra. E agora a gente vai ver um grupo de caules que se desenvolve abaixo do solo, tá? Abaixo do solo. O que a gente observa aqui no primeiro exemplo? Caule do tipo rizoma, galera, subterrâneo rizoma. O rizoma também é um caule que se desenvolve paralelo ao solo, porém debaixo da terra. O rastejante fica em cima da terra e o rizoma fica abaixo da terra. É um caule grande, né? Um caule espesso, ele vai se desenvolvendo horizontalmente debaixo da terra. Exemplos de rizoma aqui conhecidos da gente é a bananeira. Pessoal, o que está para cima aqui, ó, do solo não é caule. São os brotos aqui, partindo do caule que está debaixo da terra, formam folhas que vão se enrolando várias vezes sobre si mesmas, formando um falso caule, tá? De onde partem as folhas abertas aqui. Então, o verdadeiro caule da bananeira, ele é subterrâneo, ele é gigantesco, ele vai crescendo, vai se estendendo abaixo do solo, de onde vão saindo as gemas ou brotos, originando esses falsos caules para fora da terra, tá? Um outro exemplo de rizoma que a gente pode citar para vocês também é o das samambaias, das pteridófitas. Tudo aquilo que você vê para fora do xaxim, né, ou do vaso lá, são folhas. O verdadeiro caule, ele fica debaixo da terra, tá? Horizontalmente. Um outro caule que talvez vocês conheçam aí é o gengibre. Sabe aquele que vocês colocam na água para fazer chá, né? Alguns pratos aí a gente elabora com gengibre ralado. Um gengibre todo meio, né, grosseirão, esquisito, se encontra aí no mercado. Ele também é um caule subterrâneo do tipo rizoma. Tá legal? Aqui do ladinho você encontra agora um caule que ele acumula nutrientes. Ele acaba se espessando bastante, tá? E acaba acumulando nutrientes. Então, é o exemplo aí dos tubérculos, como a batata inglesa. Por que a batata inglesa não é raiz? Porque ela tem brotos, olha ela brotando aqui, pessoal. A batata, o que vai acontecer aqui? Ela vai formar um ramo, como esse que você está vendo aqui, ela vai formar um ramo. Se ela estiver ligada no corpo da planta-mãe, esses ramos, num determinado momento, vão formar um espessamento e vão formar uma outra batata, né? Então, esses óleos, popularmente, que a gente chama da batata, é de onde originam-se as gemas. Se você colocar a batata num pouquinho de água em casa, você vai ver que ela vai emitir os brotinhos ali e um pouquinho desses brotinhos vai crescer um pouquinho, formando os caules mais finos. Porém, ela não vai se desenvolver tanto porque ela não vai estar ligada no corpo da mãe, tá? Então, lembra, a batata nasce em ramas, né? Não tem aquela musiquinha, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, né? Então, é porque ela dá em ramas, são vários caules assim que vão espessando, formando várias batatas. Então, a batata é um caule que acumula nutrientes, tá? É um tubérculo. Todo caule que acumula nutrientes é chamado de tubérculo. Toda raiz que acumula nutriente, como a cenoura, como a beterraba, como a mandioca, são tuberosas. Então, cuidado para não confundir os nomes, ok? Quando a gente vai ao supermercado, a gente costuma falar assim, eu quero comprar legumes e verduras, né? Mas se você pensar botanicamente em uma planta, você sabe que a planta tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Você não fala legume e muito menos verdura na planta. Então, os órgãos que nós encontramos no mercado, ou eles serão caules, ou eles serão raízes, ou frutos, ou sementes. Então, a batatinha inglesa é um caule subterrâneo do tipo tubérculo. Vamos para mais alguns tipos de caules, então? Pessoal, e o caule subterrâneo do tipo bulbo? O que é o bulbo? O bulbo é um caule oval, que a gente chama de prato. Essa figura aqui está um pouquinho clara, mas você pode acompanhar na sua apostila. O caule está aqui, ó, nessa região, aquela parte durinha da cebola. Quando a gente vai descascar uma cebola, a gente tira as raízes bem nessa região aqui, ó, tá? Então tem as raízes que partem do caule. O caule ocupa essa região aqui da cebola, ó. É uma região durinha, esbranquiçada em forma ovalada, né, em forma de um prato, tá? Então esse é o caule do tipo bulbo, ok? Esse caule, ele é todo protegido, ele é todo envolto por folhas.
folhas modificadas. Então, exemplos de bulbos, para a gente compreender um pouquinho melhor, tem o alho e tem a cebola, que são os exemplos mais comuns. A cebola que você observa aqui nessa imagem, né, as raízes partindo do bulbo aqui do caule que fica nessa região, coberto por folhas. As folhas da cebola, elas são do mesmo tamanho, elas se sobrepõem uma sobre a outra, né, formando várias camadas de folhas. São os catáfilos que a gente diz, tá? Então são várias folhinhas. Elas são modificadas porque elas acumulam nutrientes, elas não fazem fotossíntese, elas ficam abaixo da terra, né, são subterrâneas, então elas não fazem fotossíntese, acumulam nutrientes. Então elas sobrepostas, né, elas envolvem e protegem o caule que é chamado de bulbo, tá? Então a cebola é um bulbo tunicado, digamos assim, por causa das túnicas, né, das camadas de folhas sobrepostas. No caso do alho, o alho é um bulbo composto. Cada dente de alho, entre aspas, ele tem o caule, o bulbo, né? Então, e ele fica todo agrupado. Então é um bulbo composto, tá legal? No caso aqui de mais um bulbo que você está vendo, esse bulbo aqui, ele é chamado de sólido, porque ele é muito maior, ele é grande, ó, tá? Ele é grande em relação às folhinhas que tem na superfície. Esse daqui pode ser do açafrão, a gente chama esse bulbo sólido do açafrão. A tulipa, aquela flor bonitona, também tem um bulbo assim, tá? Um bulbo sólido. E aqui você encontra um bulbo escamoso. O que é esse bulbo escamoso? Você percebe que as folhas aqui, elas não se sobrepõem certinho uma sobre a outra. Elas se distribuem assim como se fossem as telhas de um telhado, né? Então esse aqui é o lírio, aquela flor chamada de lírio, tem esse tipo de estrutura, né? O bulbo protegido por essas folhas escamosas aqui, tá? O bulbo tá aqui assim, né? Lembrando que fica bem na base aí, tá bem? Então esse é o bulbo escamoso de lírios, esse aqui é o bulbo sólido de açafrão ou de tulipa, e aqui nós temos o bulbo tunicado, tá? De cebola, né? De alho aí, lembrando que o alho é composto e a cebola é simples. Então, caules subterrâneos aí chamados de bulbos. Vamos para uma próxima imagem. A gente está falando para você de caules subterrâneos, né? Aí do tipo tubérculo, bulbo, rizoma. E agora a gente vai falar de algumas plantas cujos caules se modificam para desempenhar melhor ainda a função na natureza. Caules modificados, portanto. O que você percebe aqui, gente? Nós temos cactos, estamos falando de cactos. Nesse primeiro exemplo, o cactus, o caule dele sofreu um achatamento. Cactus não tem folha, eles perderam as folhas. As folhas, na verdade, são os espinhos, né? As folhas reduziram-se a espinhos para diminuir a transpiração, uma vez que essas plantas são encontradas em solos mais secos. Então, as folhas reduziram-se a espinhos. Como se trata de angiospermas, tem flores, né? Os cactos produzem flores. E nesse caso aqui, o próprio caule sofreu esse achatamento para fazer mais fotossíntese. Aqui, na verdade, é o caule que vai fazer a função de fotossíntese. Então, mais achatado aumenta a superfície dele em contato com a luz. Esses caules achatados a gente chama de cladódios. Nesse cactus aqui, o caule não é achatado, ele é bujudinho. Ele acumula bastante água, é um outro tipo, uma outra espécie, e por acumular bastante água ele se chama suculento, tá? São os caules suculentos, então. A mesma coisa, não tem folhas, apenas os espinhos que fazem aí a diminuição da transpiração e o próprio caule se encarrega da fotossíntese, tá legal? Vamos ver mais algumas modificações de caule? Lembram das gavinhas que a gente havia comentado em relação ao maracujá, em relação ao chuchu, em relação à uva? O próprio caule se enrola assim, ó, ao redor de um suporte para sustentar melhor a planta, tá? Não deixa de ser uma modificação, né, do caule, pessoal. Aqui, os espinhos. Percebam essa formação pontiaguda aqui, pessoal? Olha só isso, né? Comuns em laranjeiras, limoeiros. Esses espinhos são diferentes daqueles acúlios encontrados na roseira, que nós já estudamos na apostila 1. O acúlio é uma expansão da epiderme, ele é superficial. O espinho, ele vem lá de dentro do caule, lá daquela camada interna do caule, praticamente já ali quase do cilindro central, ele tem origem bem interna. Então, lá daquela camada chamada periciclo. Então ele é bem difícil de quebrar. O acúlio não, o acúlio por estar na superfície é mais fácil de destacar da planta, tá? Então a função só é semelhante, ambos espetam e protegem a planta. Porém os espinhos, a origem é diferente, tá? Então aí são ramos caulinares.
não deixam de ser o caule, mas que ficou bem mais pontiagudo para proteger a planta de predadores, por isso uma modificação. Carqueja. O que é aquele que faz aquele chá bem amargo, né? Não sei se alguém já tomou chá de carqueja. Essa planta aqui, galera, o caule dela, ela não precisa ter folhas, porque o próprio caule, ele é bem achatadinho dos lados, ele forma tipo como se fosse umas asinhas do lado. Isso aqui também para pegar maior quantidade de luz e para fazer fotossíntese. Então também o caule se modificou, não é um caule cilíndrico, é bem achatado, tá? Parece folhas, mas é o próprio caule que se adaptou assim para a planta poder realizar a fotossíntese. Xilopódio, uma planta típica de cerrado. O nome da planta, eles podem chamar esse xilopódio de batata do embuzeiro. É uma árvore grandinha, tá? É bem difícil de pegar isso aqui, tem que cavocar, cortar. Eles chamam de batata, é grandona assim, umas batatas grandonas, né, entre aspas. Tem um sabor levemente adocicado e tem bastante água. Mesmo que o cerrado assim acabe tendo uma queimada, lá a parte aérea é danificada, as batatas se conservam dentro da terra. Então, em época de escassez, né, de água, são excelentes nutrientes, porque tem bastante proteína e bastante água. Eles são branquinhos, esbranquiçados por dentro e têm uma textura relativamente macia. Então, oferece bastante água, tá? Então, o xilopódio é uma reserva de água aí, em determinados tipos de planta. É um caule que se adaptou, né, se modificou bastante nesse aspecto. Então, pessoal, morfoses caulinares ou modificações dos caules. As plantas se adaptam ao ambiente, né, provocando essas mudanças aí na estrutura do caule. Pessoal, então, para a gente encerrar essa aula de caule, falar um pouquinho sobre o tipo de ramificação do caule. Nessa imagem você percebe aqui o caule de onde partem algumas folhas. Existem dois tipos de crescimento de ramificação para o caule, monopodial e simpodial. O que é uma ramificação monopodial? Monopodial é assim, imagine o caule crescendo, tá? Ilimitadamente, indefinidamente, o caule vai crescendo, o caule principal, e ele não para de crescer para que os caules laterais surjam, tá? Então, os caules laterais vão surgindo e ele vai crescendo, os caules laterais vão surgindo e ele vai crescendo. Então, ele tem um crescimento ilimitado, tá? Esse é o monopodial. E o simpodial, olha só a diferença, o simpodial, um ramo cresce, encerra seu crescimento, tá? Para originar o outro ramo. Encerra seu crescimento para originar um outro ramo. Encerra seu crescimento para originar o outro ramo. E assim por diante. Então, ele tem crescimento, cada ramo aqui tem crescimento limitado, ok? Então, essa é a diferença do monopodial para o simpodial. Vocês têm aí um esqueminha aí na apostila, a maioria das plantas, né, possuem aí o crescimento simpodial. Aqui nós fechamos essa aulinha que fala sobre caule, as regiões do caule, as funções do caule, tipo de crescimento do caule, a classificação dele conforme o ambiente em que ele se encontra, lembrando que a maioria das raízes são subterrâneas, a maioria das raízes é subterrânea, a maioria dos caules é aéreo, né? Então dá uma olhadinha também em todo o contexto da aula, faça exercícios, pessoal, sempre lembrando a vocês que é importante fazer exercício. Pelo menos uns 2 exercícios de cada parte, tá, do aprofundamento da assimilação lá, façam pelo menos 2 exercícios, deixem suas dúvidas que a gente vai comentando depois. Estejam bem, fiquem bem, até a nossa próxima aula.